Jadson está muito feliz porque esse é o último final de semana dele sem mulher. Amém. O último final de semana dele sem mulher. A mulher chega terça, né? Terça-feira ele vai estar com a família. Semana passada nós tivemos lá na loja, quase que ele compra a loja inteira de móveis para dar um presente para a mulher. A mulher Olha, merece. esse negócio está aqui no carro. Pega lá, filho, não vamos esquecer esse negócio do pastor Jadson, depois ele vai ter problema com a mulher dele. Não importa mais. Mas, gente, a irmã Eliana, ela já foi batizada em outra denominação, ela foi batizada imergida nas águas, como é o batismo nosso aqui, tá? E ela entendeu que aquele momento, a verdade que ela conheceu, ela aceitou, e a maneira de a gente demonstrar que aceitamos é através do batismo. E ela ficou lá algum tempo. Só que o estudo que ela tem feito, ela tem entendido que as verdades não eram completas que ela tinha conhecido. Hoje ela conhece a mensagem do sábado, hoje ela conhece a mensagem do corpo dela como templo do Espírito Santo, ela tem alguns alimentos que ela não deve ingerir. Ela conhece a mensagem distintiva nossa como adventista, que é a mensagem do santuário. Então ela aceita essas mensagens. É tanto que eu vou fazer uma profissão de fé dela aqui, ela aceitá-la como membro através da profissão de fé. E não vou fazer todas as perguntas que nós usamos para o batismo, até porque ela já acredita na volta de Jesus, ela aceita Jesus como Salvador, ela acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas eu vou trabalhar agora na profissão de fé somente, pastor Jadson, das doutrinas distintivas, que nos diferem dos outros. Tá? E aí nós terminamos aceitando ela como membro da igreja. Mas, irmã Eliana, antes de tudo, é uma alegria tê-la aqui conosco. É uma alegria saber que a senhora vai se tornar membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Portanto, eu pergunto para a senhora, conhecendo que os 10 mandamentos são os mandamentos de Deus, e Deus requer, quando Ele deu os mandamentos, Ele requer que nós filhos, Ele é o Pai, nós os filhos obedeçamos. E são 10 mandamentos, não são 9, não são outros, são 10. Tá? Inclusive, um deles, que é o 4º mandamento, requer a guarda do sábado. É desejo da senhora observar os 10 mandamentos, inclusive o sábado, como do Senhor. E no dia de sábado, Deus falou que é para a gente vir para a igreja, adorá-lo. É desejo da senhora adorar, respeitar os 10 mandamentos, aguardar os 10 mandamentos, inclusive o sábado como dia de guarda? Sim. Amém? Amém. Irmã, a Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E porque o templo do Espírito Santo nós devemos cuidar, porque a casa é a morada dele. E nós temos alguns alimentos, irmã, que a Bíblia diz que nós não podemos usar. Por exemplo, caranguejo, camarão, siri, lagosta, ostra, peixe de couro. Então esses alimentos, a Bíblia chama alimentos imundos. Esses que eu citei estão no mar, nas águas, né? Mas tem também na terra a carne de porco. Eu sei que o mineiro gosta muito da carne de porco, mas a Bíblia diz que o porco é imundo. Entendeu? O porco foi colocado na terra, irmão, para fazer a limpeza das coisas estragadas ou apodrecidas da terra. E o camarão, o siri, a lagosta, também nas águas. Então, só esses alimentos, a Bíblia diz que nós não podemos usar, tá? Nem podemos comercializar. Também, como o nosso corpo é templo do Espírito Santo, nós não podemos fazer uso de cigarro, de álcool, de fumo, de drogas. Então, o corpo da senhora precisa estar pronto para ser a morada do Espírito de Deus. É desejo da senhora cuidar do corpo da senhora, não ingerir, não fazer uso dessas coisas e permitir cada dia que o Espírito Santo tome posse da sua vida e tornando o corpo da senhora a morada dele? Amém? Amém. A Bíblia diz, irmã, que Jesus hoje está no lugar santíssimo do santuário. O céu tem um santuário. E Jesus está lá intercedendo por nós. Ainda lá Ele está dando a todos os moradores da terra o direito de ser salvo. A senhora aceita Jesus como sumo sacerdote, como aquele que é o seu advogado, é o seu intercessor, e aceita nele a salvação que ele tem para a senhora? Sim. Amém. 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 E finalmente, irmãos, como ela já respondeu as nossas doutrinas distintivas, eu quero agora fazer uma pergunta para vocês. Quantos de vocês querem dizer assim, bem-vindo, irmã Eliana, como membro dessa igreja? Quantos de vocês aceitam como membro dessa igreja? Levante a mão direita. Seja bem-vindo. Amém. Louvado seja Deus. Seja bem-vinda, irmã. Hoje a senhora é adventista do sétimo dia. Amém. Nós vamos mandar essa ficha para lá. Já está tudo assinado aqui, né, Kelly? Parabéns, muito obrigado.
Então nós vamos mandar essa ficha e vai registrar a senhora, e a partir de agora a senhora vai fazer parte de uma comunidade no mundo, porque nós não limitamos a Igreja Maria da Fé. Aqui é uma parte desse grande grupo. Nós somos 21 milhões no mundo. E aonde a senhora chegar, em qualquer lugar do mundo, a senhora encontrou uma igreja adventista, a senhora encontrou sua família. Então nós somos 21 milhões no mundo. Qualquer lugar do mundo que a senhora for, basta a senhora procurar uma igreja adventista e dizer assim: eu sou membro. Pronto, a senhora vai ser recebida como família, porque hoje ela faz parte. Ok? Nós vamos fazer, vou chamar o pastor Jades. Pastor, nós vamos ajoelhar, vocês vão ficar sentados mesmo. A senhora vai ajoelhar, irmã, com a gente, e nós vamos colocar a sua vida nas mãos de Deus. Amém. Oremos. Pastor Jades, você faz a primeira, eu faço a segunda. Eterno Deus, amado Pai, louvamos o Teu nome, ó Deus, pela vida da irmã Eliana. Nesse momento, ó Deus, ela faz a sua profissão de fé, dedicando, decidindo entregar a sua vida por completo em Suas mãos e viver em conformidade com a Tua palavra, com aquilo que está escrito no Assim Diz o Senhor. Amém. Ó Deus, que o Senhor a conduza nessa jornada e que ela, ó Deus, aqui em Maria da Fé e onde ela for, ela seja uma verdadeira missionária, levando essas verdades que ela abraçou a todos que lhe cercam, a iniciar em seu lar, em sua casa, com seu esposo, com seus filhos e netos. E que, ó Pai, estas verdades que ela está conhecendo venham libertar não somente a ela, mas como também a toda a sua família. Portanto, te rogo seus bênçãos e conduza os seus passos até aquele grande dia, quando nós estaremos recebendo do Senhor a coroa da vitória, a coroa da vida, em nome de Jesus. Amém. Continuando, a Deus, a nossa alegria e a nossa gratidão. Por isso te agradecemos pela vida da tua filha, Eliana. Pai, que bom que ela decide, Senhor, se tornar uma filha obediente. O conhecimento dela ali, Senhor, quando ela tinha, onde ela estava, fez com que ela aceitasse de maneira, Senhor, muito grata aquele conhecimento, aquele estudo que ela fez. Mas, Senhor, a Tua palavra, as verdades contidas nela, elas são progressivas. E porque as verdades são progressivas, a irmã Eliana conheceu as outras verdades. A verdade é que o corpo dela, Senhor, precisa ser a morada do Espírito Santo. A verdade é que o sábado é o dia do Senhor e Tu esperas que nós o observemos, que nós venhamos guardar, que nós venhamos entender que o sábado é um dia santo. E eu aceito essas verdades. A verdade, Senhor, é que hoje Tu és o sumo sacerdote e Tu encontras-se no santuário, intercedendo pela nossa vida. Se ela aceita essas verdades, Senhor, de maneira aqui testemunhal, ela vem, Senhor, mostrar que ela é uma filha obediente. Por isso, cuide dela, Senhor. Confirme cada dia a sua fé. Que o testemunho que ela está dando aqui, Senhor, seja o testemunho não apenas aqui, mas em todo lugar que ela estiver. Que as pessoas olhem para ela e vejam Jesus através da sua maneira. Amém. Continue, Senhor, abençoando cada pessoa dessa igreja. Continue dirigindo a vida do pastor Jades, para que o trabalho aqui realizado, Senhor, venha ter frutos, e muitos frutos. Amém. E muitas pessoas sejam então encaminhadas aos teus braços. Amém. Continue, Senhor, decorrer desse culto. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Gente, o pastor Jades vai dar continuidade. Pode sentar, irmão. Obrigado. Olha, irmão, deixa eu te falar. Irmão, olha para mim aqui. O pastor Jades está te devendo uma Bíblia. Vai devagar. Então, aí está. Eu tenho aqui um kit completo. Eu tenho Bíblia, o Grande Conflito, tem uma lição de escola sabatina. Lê esse livro todo. Então, irmã, é um brinde, é um presente todo especial que a igreja preparou com muito carinho para a senhora. Mas eu não queria entregar em suas mãos. A senhora teria alguém especial aqui conosco que gostaria que essa pessoa passasse às mãos da senhora esse belo brinde? Isso aí. Olha, eu vou te dar um conselho. Se fosse você, chamava de comigo. Olhe bem. Conselho. É apenas um conselho. Entendeu? Pode ser duas pessoas bem importantes? Pode ser duas pessoas. É o meu marido e o meu irmão, né? Ah, tá ok então. Vem cá então os dois. Qual é o marido? Tá. E o irmão.
Denilson, está aqui, cada um pega um ladinho para ninguém ficar com. Pode passar a mão para ele. Pode dar um abraço, no caso do secretário. esposo, né? Pode dar um abraço, isso. O caso do irmão Orlando pode dar só um soquinho assim na mão. Mas tem mais uma coisa. Tem um certificado aqui que é aquele que Temos está um em cima. certificado de batismo da senhora. Eu confesso que o meu certificado ele anda comigo para todo canto, está dentro da minha carteira. Ó, irmã, no dia em que esse. você nasceu, seus pais te registrou e você tem um registro. Hoje você tem um certidão de casamento. Não é isso? É um documento. Hoje você nasceu também. E aqui a igreja está te dando o seu registro da igreja. Tá? O certidão de nascimento é o certificado de batismo. Ok? Então, como pastor dessa igreja, pastor da igreja, entregamos às mãos da senhora este certificado e lhe dizemos: seja bem-vinda à família de Deus. E você diz o quê? Amém. Tiraram Gente, foto? Tiraram foto? tira aqui, quer uma foto. Agora já que você O marido dela também? Vem, Denilson, rapidez. vem, porque o próximo. Não, ela vai ser só daqui pra cima. É, Vai só lá. do joelho pra cima. E outra, você vem que daqui um dia é ela que vai vir no seu. É isso Tá? mesmo. Vem pra você já ir acostumando. Amém? Ok. Muito bem. Fique com Deus, gente. Pastor, Ô, valeu. pastor daí, Um Deus te abraço pra abençoe, vocês, tá? gente. Tá? Irmãos, que alegria, não? Que alegria. Eu, nesse momento, gostaria de convidar aqui à frente a Dominique, que ela vai louvar o Senhor, enquanto a gente se prepara para abrirmos a Bíblia, a palavra de Deus, e nos alimentarmos da mesma. Dominique? Qual é? Hã?
Eu não tenho dúvida de que Deus, o nosso Deus, tem o melhor para todos nós. Amém. O melhor para todos nós. Portanto, muito obrigado, Dominique, pelo louvor que você cantou, que com certeza nos aproximou mais de Deus. Essa letra é muito linda e ela retrata justamente a obra do Senhor salvífica em nosso favor. Amém? Sejam todos bem-vindos mais uma vez. E se você trouxe sua Bíblia, é hora de abrirmos a Bíblia, tá bom? E ela já está abrindo a Bíbliazinha dela aí também. Vamos abrir as Bíblias no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 15, tá? Lucas, capítulo 15. Gostaria de dizer para vocês, na verdade, compartilhar com vocês duas experiências vividas por mim essa semana que me foram, assim, edificantes. A primeira delas foi na sexta-feira, quando eu fui na casa do irmão Irânio e pude ali passar um momento com ele, com a família, conhecer ele onde eles moram, vivi ali, passar um tempo com eles. E gostei muito de ir até lá, conversar com vocês, inclusive no pequeno grupo, quando cheguei à noite, agradeci a Deus, os irmãos estavam reunidos, nós estávamos reunidos no pequeno grupo à noite, e eu agradeci a Deus, foi muito lindo, o local onde vocês moram de fato é privilegiado, e o caminho até lá é lindo também, tudo muito bonito, e eu saí tirando foto, filmando, mandando para a família lá em Alagoas, e ficou todo mundo, nossa, que lugar lindo, eu quero ir aí, eu quero conhecer esse lugar, então venha. E hoje de manhã, eu também fui surpreendido quando fui lá na roça do irmão Denilson. Fomos eu, o irmão Etevaldo e o doutor Rafael, e ali passamos um tempo com eles. O irmão Etevaldo pescou os peixes bem, olha o tamanho dos peixes. Então, foi um momento engraçado, mas gratificante. Depois fomos em busca de uma cachoeira perdida. Encontramos, rapaz, um local também assim paradisíaco. Confesso a vocês que eu me senti em cena de filme, sabe? Na minha região não tem tantas essas belezas aqui que vocês têm, por isso, e eu acho muito lindo, por isso me encantam, de verdade. Eu fui encantado com a beleza desse lugar. Desde quando eu entrei em Minas Gerais, deixei a Bahia, que entrei em Minas Gerais, eu ia filmando, eu dirigindo, filmando, mostrando para a família, pessoal, cuidado aí, porque as pistas é só assim, né? Assim o tempo todo. Mas a região é muito linda de fato. Então a gente pôde desfrutar ali das obras da criação do nosso Deus e poder ver também, sabe, as digitais dele em toda essa beleza linda, não é? É obra de um Deus criador, é obra de um arquiteto. Tudo isso é obra de uma cabeça, de uma mente pensante. Ou seja, o meu Deus e o seu Deus. Amém. Amém? E ele criou tudo isso para que nós pudéssemos desfrutar de tudo isso. Tanto que na criação, né, ele criou primeiro todas as coisas. Depois que criou tudo, agora eu vou criar aquele que vai desfrutar de tudo. Nós, a humanidade. Amém? Então somos gratos a Deus por isso. Então, estou feliz, muito feliz pela decisão linda da irmã Eliana, tá? Seja muito bem-vinda, irmã Eliana. E nesse momento, já abriram as Bíblias? Lucas capítulo 15, a partir do verso 11. Só que antes de lermos, feche seus olhos e vamos pedir a orientação de Deus. Querido Deus e Pai de amor, a Tua palavra está aberta dentro de nós, mas também queremos abrir os nossos corações para receber essa palavra. Fala profundamente aos nossos corações nesse momento, que o Teu Espírito dirija essa mensagem e fale por intermédio do Teu servo, em nome de Jesus. Amém. Gostaria também de mandar um forte abraço e uma boa noite aos nossos irmãos que estão nos acompanhando pelo Facebook e pelo YouTube, tá bom? Então que Deus abençoe você, onde quer que você esteja, em que dia ou horário que você esteja assistindo esta mensagem, entenda que Deus irá direcionar essa mensagem até você no momento correto, no momento certo, no momento ideal, tá bem? Então receba essa palavra do Senhor também nesta noite. Seja bem-vindo aqui à igreja de Maria da Fé, tá bom? Pois bem, no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, o Dr. Lucas, ele descreve
ele descreve aqui pelo menos 4 histórias. 4 histórias. A primeira história é justamente a parábola da ovelha perdida. Na verdade, ele registra este momento em que Jesus esteve com seus discípulos e Jesus menciona essas histórias e Lucas colocou estas histórias no capítulo 15 do seu evangelho. Então, a primeira ele fala sobre a parábola da ovelha perdida. A segunda ele fala sobre a parábola da dracma perdida, são 3 histórias, né? E a terceira a parábola do filho pródigo. Veja só, elas têm uma relação muito íntima entre si. Porque para compreendermos para quem que Jesus mencionou essas parábolas, é importante lermos os versos 1 e 2 do capítulo 15. E no verso 1 e 2 diz assim: aproximaram-se de Jesus todos os publicanos, vejam as pessoas, os publicanos, os pecadores, todos os publicanos e pecadores, para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então percebamos, Jesus está ali e ele começa um discurso, começa a falar para 4 grupos de pessoas. Nós temos aqui, o primeiro grupo, publicanos, o segundo grupo, pecadores, e nós temos o terceiro grupo, fariseus e os escribas. Tá? Só que esses grupos nós podemos simplificar um pouco mais, tornando 2 grupos. Por exemplo, os publicanos e pecadores, eles estão no grupo daqueles que são pecadores, que eram tipo a escória da religião na época, aqueles de quem os religiosos queriam distância. Os publicanos e os pecadores estão dentro desse grupo de pecadores, de pessoas de quem o outro grupo, que são os fariseus e os escribas, que eram os mestres da lei, aqueles que tinham a Bíblia, os responsáveis pela religião, eles queriam distância desse grupo. Entendem? Estes queriam distância destes. Mas no momento que Jesus falou, eles estavam todos ali no mesmo ambiente. E Jesus então começa um discurso falando para esses 4 grupos de pessoas, ou podemos simplificá-los em 2 grupos. Tá? Portanto, nas 2 primeiras parábolas, Jesus ele menciona de uma forma muito nítida esses 2 grupos. O primeiro grupo, quem são eles? Os publicanos e pecadores, eles são representados pela parábola da ovelha perdida de Israel. Aqueles que estavam na igreja, mas por alguma razão se afastaram, se perderam. Aqueles que estavam junto ali do seu pastor, mas se perderam pelo caminho. Se perderam por alguma razão. Ele não menciona a razão, só que se perderam. A segunda parábola é a parábola da dracma perdida. A parábola da dracma perdida, ela menciona agora o segundo grupo de pessoas. Quem são eles? Escribas e fariseus. E onde era que eles estavam? Dentro da igreja, ou seja, estavam dentro de casa, que a parábola fala de uma casa, né? Eles estavam perdidos onde? Dentro de casa. Percebem? Um grupo que está perdido fora e o outro que está perdido dentro. Aí, em seguida, nós temos a terceira parábola, que é a parábola do filho pródigo. Este título, filho pródigo, ele hoje, no meio assim acadêmico, no meio teológico, ele é duvidoso. Por quê? Quando nós estudamos e lemos a história, nós percebemos e poderíamos dar um outro título a essa parábola. Ou seja, 2 pelo menos. A parábola dos 2 filhos pródigos ou a parábola do pai amoroso. Por quê? Porque é justamente disso que essa parábola fala. E nós vamos, nesse momento, ler e entendermos um pouco desta parábola e aplicarmos e trazermos a sua aplicação para a nossa vida espiritual. Então, por isso, quando ele inicia essa parábola no verso 11, a primeira palavra continuou. Se eu continuo, é porque eu já venho fazendo algo, dei uma paradinha, agora continuo. Então percebe como ele vem aqui numa constante? Parábola da ovelha perdida, parábola do filho pródigo, ou parábola da dracma perdida, e agora, parábola do filho pródigo.
Vejam, então continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço ajuntou tudo quanto tinha, tudo quanto era seu, e partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos e guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandas matar para ele um novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Eu estava perdido e foi achado. Amém, né? Então é uma história linda. E quantas vezes eu, desde criança, eu ouço essa história. Nós ouvimos, talvez você já contou para seus filhos, alguém já contou para você, mas é uma história muito intrigante e bem interessante. Alguns pontos importantes que nós encontramos nessa história é justamente a coincidência, que não é uma coincidência, desse pai ter 2 filhos. Lembra que nós falamos dos 2 grupos de pessoas? 2 filhos. Percebe como está se repetindo aqui a ovelha perdida e a dracma perdida? Então vocês já estão entendendo o que a história está a nos dizer. Então fala do primeiro filho que cansou de estar na casa do pai. Ele cansou de estar na presença do pai. Ele cansou de estar naquele ambiente onde ele não poderia desfrutar dos desejos carnais. Sabe? Então ele diz: Pai, cansei, quero a minha parte da herança e estou indo. Bem, o texto, ele não diz que o pai teve oferecer alguma resistência a esse filho. O texto não menciona. No entanto,
Vamos entender que esse pai, e é o que o texto nos mostra, que ele é um pai amoroso, ele é um pai que quer o bem do seu filho, como todos os pais querem o bem dos seus filhos. Verdade ou mentira? Verdade. Imagina o seu filho lhe fazendo uma proposta semelhante a esta. Qual seria a tua atitude? Óbvia. Tentar convencê-lo a não seguir este caminho que ele está querendo. Não é assim? Então eu imagino, não está no texto, mas eu imagino que este pai, por vários momentos, em alguns momentos, tentou ali impedir o seu filho de dar prosseguimento àquilo que ele tanto estava querendo. Por quê? Porque esse pai, ele era um homem experiente. Ele conhecia o mundo melhor do que o seu filho. E ele sabia que o mundo não tinha nada do que ele estava sonhando para oferecer a ele. Ele sonhava em investimentos, ele sonhava em ser muito rico, ele sonhava em ser feliz no mundo. Mas o pai, ele tinha o conhecimento de que o mundo não proporciona essa felicidade e essa riqueza que ele estava procurando, que ele estava querendo, que ele estava afim. Mas o filho, ele não deu ouvidos ao seu pai e ele prosseguiu no seu projeto, os seus projetos. E o pai, obviamente, como nada poderia fazer, ele já era crescidinho, já era grandinho, ele permitiu que seu filho seguisse os seus planos. Vendeu a parte dos haveres, entregou a seu filho e ele foi embora. Agora imagine esse pai, amava tanto seu filho, e ele vendo ele partindo por aquele caminho. O filho então foi, diz o texto bíblico, para uma terra distante. Não diz onde foi, diz que era uma terra distante, era longe. Era longe da casa do pai, era longe da presença do pai, era longe dos servos do pai. E ali estava ele agora desfrutando de tudo aquilo que o seu coração desejava. Por quê? Porque o texto diz que ele gastou tudo quanto tinha. De que forma? Dissolutamente. Se você for procurar no dicionário, o termo dissolutamente ou dissoluto é satisfazer os seus desejos. Ou seja, viveu de acordo com o que dava na telha. Tem essa expressão aqui, tem? Viveu de acordo com o que dava na telha. O que o seu coração desejou fazer, ele fez. Então você imagine um jovem com os hormônios à flor da pele, com a testosterona assim agitada dentro de si, numa terra distante, numa cidade grande, com dinheiro no bolso. Com o que você acha que esse jovem gastou tudo quanto tinha? Com bebidas, com prostituição, com prazeres. Ponto final. Até que o seu projeto de investir não deu certo, porque ele não focou no que ele realmente queria, porque de fato o que ele queria era desfrutar dos prazeres da vida. E assim ele fez. Só que ele não esperava por um algo que viria em seguida. Após ele ter gastado tudo, sobreveio uma grande crise àquela cidade, ou aquele país onde ele estava. A crise veio e ele já não tinha mais dinheiro. E agora o que ele foi fazer? Procurar trabalho. Foi fácil encontrar trabalho? Não. Por quê? Por causa da crise. E no momento que você está em crise, imagine aí, uma pessoa vivendo fora, vivendo nos Estados Unidos, por exemplo. Então bate uma crise lá. E eu pergunto, quem seriam as primeiras pessoas a serem demitidas? Possivelmente os estrangeiros, né? Os estrangeiros. E dificilmente iria conseguir um trabalho, um estrangeiro. Então estava ele nessa situação. Desempregado, sem dinheiro e passando fome. Até que alguém compadeceu-se dele. E o enviou para a sua fazenda para cuidar de porcos. Só que lembrando que esse camarada ele era um judeu. E judeu não come porco, nem sequer toca na carne do porco. Portanto, para o judeu, cuidar de porcos é uma das maiores humilhações para ele e também está indo contra os seus princípios, contra os seus valores. E ele então ali começa a cuidar dos porcos, só que ele ganha tão pouco, mas tão pouco, que ele olha para a comida dos porcos e a sua boca enche d'água. Como se fosse algo apetitoso, algo muito gostoso. A comida dos porcos. O que é que se dão aos porcos aqui na região? Como? Lavagem, resto de comida, não é? Enfim, farelo, né? Farelo ali e tal. Então imagine ele olhando a comida dos porcos e agora, e aqui, com água na boca.
como água na boca. Até que diz o texto que algo aconteceu. O que aconteceu? Naquele momento, veja, ele ganhava tão pouco que não dava nem para se alimentar direito. Até que uma palavra muito importante está aqui no texto. Ele caiu em si. Por que ele caiu em si? É óbvio. Porque ele estava fora de si. Desde o momento que ele decidiu sair da casa do pai, aquele jovem estava fora de si. Ele não estava bem. Porque na casa do pai era o melhor lugar para ele estar. Mas então ele estava fora de si e queria desfrutar de outras coisas. Mas naquele momento, no fundo do poço, onde ele se encontrava, ele caiu em si. Mas uma outra pergunta é, quem o fez cair em si? Mas eu pergunto, e o Espírito Santo age numa pessoa que está distante de Deus? E o Espírito Santo alcança uma pessoa que está no fundo do poço, vivendo atolado nas drogas, vivendo atolado na prostituição. O Espírito Santo alcança uma pessoa assim? Eu lembro de algum tempo, eu era bem jovem ainda. Não sou jovem, não sou velho, tá? Mas eu era um pouquinho mais jovem, quando um pregador, ele falava justamente, trouxe uma expressão que, depois que eu entendi essa história, eu pensei, essa expressão não é correta. Que quando uma pessoa, ela entra em um ambiente que não é do agrado de Deus, os anjos, o Espírito Santo fica fora e a pessoa fica lá sozinha. Ouvindo essa história, eu percebo que não é assim. Lá em Fortaleza, o irmão Alexandre, ele foi criado na igreja. Pensa num menino que logo cedo ele começou a ser professor da escola sabatina. Ele gostava muito de ler a Bíblia, ele tinha textos decorados. Ele era muito envolvido com a igreja. Mas, na sua juventude, ele se afastou da igreja. E começou a usar drogas e, enfim, vivia uma vida desgraçada. E ele disse que um dia ele estava lá onde eles vendem a droga, onde eles consumem a droga e tal, e passou uma irmã, não era adventista, mas passou uma pessoa. E essa pessoa falou que Jesus o amava e que Jesus não queria ele nessa vida. Entregou a ele um folheto. E ele pegou aquele folheto ali, drogado, e ele sentiu um aperto no coração e decidiu voltar para casa e buscar a igreja e voltar para os braços do Pai. A história do Alexandre, ela casa muito bem com a história do filho pródigo que nós acabamos de ler. O Alexandre voltou para a igreja, tive a alegria de visitar, de trabalhar com ele, com a família dele e de ver o rebatismo dele. E quando eu saí de Fortaleza, o Alexandre estava trabalhando como o diretor daquela igreja, daquele grupo. Deus o trouxe, Deus o alcançou, o Espírito Santo foi atrás dele lá onde ele estava, tipo uma cracolândia. Deus foi lá e alcançou o seu coração e ele retornou. Amém. No fundo do poço. Ele caiu em si. Ele entendeu que o lugar dele não era ali. O que o filho faz então? Ele ensaia um discurso, não é? Eu vou voltar, quantos trabalhadores tem meu pai e tal, eu vou voltar e vou dizer, pai, pequei contra o céu, porque ele reconheceu que o seu pecado primário foi contra Deus e secundário contra o seu pai. Pois ele trouxe muita tristeza ao coração do seu pai. E ele então decide, vou voltar. E ele retorna pelo caminho de volta. Obviamente, não como ele queria voltar, sem dinheiro, sem nada, moribundo, fedendo, roupas rasgadas. Mas o texto diz que o seu pai o avistou ao longe. Ele o avistou ao longe. E aqui também nos traz uma outra pergunta. Mas como o pai sabia que naquele dia, naquela hora, o seu filho estaria voltando? Ele não sabia.
O que acontece é que todos os dias, aquele pai se colocava, talvez no mesmo lugar da porta, olhando para o horizonte de onde seu filho, por onde seu filho foi embora. Ele olhava esperando o dia em que o seu filho voltaria pelo mesmo lugar de que onde ele foi embora. E naquele dia, quando ele observa ao longe, ele vê um homem vindo de lá para cá. E o seu coração quase explode de alegria. Mas dava para reconhecer? Não dava, mas ele era pai. E ele sentiu que aquele era o seu filho amado. E ele agora, diz o texto, que ele agora sai correndo. Naquela época, correr não era algo comum. Principalmente para um idoso. Mas o texto diz que aquele pai saiu correndo. E o que ele fez? Ele abraçou, ele beijou o seu filho. Ele celebrou, agradeceu a Deus porque o seu filho voltou. Ele não olhou como ele estava vestido. Ele não olhou primeiro para o seu calçado. Ele não olhou primeiro se ele estava cabeludo, se ele estava tomado banho. Não. Ele só o amou. Primeira coisa que ele fez, ele o amou. E como que ele materializou o amor? Beijando, abraçando. Aqui vai uma dica, pais. Beijem, abracem seus filhos, amem seus filhos. Está aqui o irmão Toninho. E eu acho lindo, tá? Estou falando a primeira vez. Eu acho lindo quando o Senhor chega na Kelly, nos filhos, e abraça e beija, bem carinhoso. Então eu imagino esse pai. Então ele abraça, ele beija. E o filho agora tenta ali mencionar o seu discurso: pai, me perdoa, peguei contra o servo, contra si, não sou digno de ser chamado teu filho, me toma como teu servo e tal. E a atitude do pai: chamou os empregados, tragam uma roupa, tragam sandália e tragam um anel para colocar no dedo. Porque eu não vou aceitar você de volta como um empregado, mas como meu filho amado. E esse anel vai dar a você novamente direito a tudo que é meu. Uma roupa porque ele estava manchado, estava rasgado, o pecado acabou com ele. Mas uma veste nova, eram justamente as vestes de justiça, que só uma pessoa poderia dar àquele homem, só Deus. E nós também podemos receber essas vestes. E nós também podemos receber esse anel de filho. E colocou uma sandália nos seus pés, porque ele não era empregado, ele era filho. E filho não anda descalço, tem sandália para os seus pés. E mandou matar um cevado, e fez uma festa, e houve uma festa ali naquele momento, estavam alegres, músicas tocando. Eu imagino que tinha ali um violeiro, que tinha ali alguém tocando e cantando, e aqui nós temos dois, né, o irmão Toninho e o irmão Denilson. Estavam ali tocando, todos se alegrando e dançando naquele momento. E era tudo que o pai queria. E ele diz: olha, façam isso porque este meu filho, ele estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Amém? Louvado seja Deus, porque um dia eu também estava morto e revivi. Eu também estava perdido e fui achado. E você também. Amém? Nós fomos achados. Nós estávamos mortos e revivemos. E a festa estava linda, estavam todos ali felizes. Até que aparece o terceiro personagem da história. Quem é ele? O filho mais velho. O filho mais velho, ao invés de se alegrar com o pai, ele fica triste, abatido, com raiva, irado, e não quer nem entrar na festa. E agora o que o pai faz? Ele vai ao encontro agora do filho mais velho. Percebe? Primeiro ele foi ao encontro do filho mais novo. E o abraçou, e o beijou, e o amou. E agora ele vai ao encontro do filho mais velho. Filho, vamos entrar. E ele resistiu. Quanto tempo eu trabalho aqui contigo? Nunca saí de sua casa. Sempre estive aqui. E o Senhor nunca me deu um novilho, um cabrito,
para que eu pudesse matar e me alegrar com os meus amigos. Mas esse teu filho aí, esse teu filho, olha a frase que ele usa. Este teu filho, neste momento, o filho mais velho está se colocando como não filho, como não irmão e como não filho. Esse teu filho chega e tu manda fazer essa festa. E ele diz, o pai ali tentando aplacar a ira do filho, ele diz, filho, vamos entrar, tudo que é meu é teu. Você não entende isso? Mas esse teu irmão não, ele estava morto e ele viveu, ele estava perdido e foi achado. Vamos entrar, vamos nos alegrar, se alegra comigo. E o que acontece? Não sabemos. A história terminou. O filho entrou ou não entrou? Não sei. Mas eu sei de uma coisa, que neste momento, aqui neste lugar, existem os dois tipos de filhos. Pode existir os dois tipos de filhos. Aqueles que estão se alegrando, percebem? Os fariseus, os escribas, ao invés de se alegrar pelos pecadores que estavam se achegando a Cristo, eles estavam criticando a Jesus. Come com pecadores, se reúne com esse povo. Percebem? A mesma atitude do filho mais velho. O Senhor está aí, ele gastou tudo com prostituição. Quem disse ele que ele tem gastado tudo com prostituição? Ninguém disse. E como ele sabia? Talvez pudesse ser um desejo dele também. Estava ali, mas pensava em algum outro momento, ou até mesmo fazia, né? Mas ficou tudo bem escondido. Mas agora estava ali ele, criticando seu irmão e criticando seu pai. Essa é uma noite de retornos. De retornos para os braços do Pai. Pode ser que você, ou eu também, estejamos nos afastando ao pouco do Pai e não estamos percebendo isso. Ou talvez estamos percebendo que estamos nos afastando. A história do filho pródigo, ela é muito linda, porque o seu final é feliz. Para com o filho pródigo mais novo, né? Para com o filho pródigo mais velho, não sabemos. Não sabemos. Mas de uma coisa eu sei, que o Pai amoroso, Ele ama os filhos de igual modo. Amém? Ele ama todos nós de igual modo. E o que Ele quer fazer? Ele quer nos convidar, Ele quer nos manter na sua casa, Ele quer se alegrar conosco, Ele quer fazer uma festa, Ele quer que estejamos sempre aqui neste lugar, na sua presença, nos seus braços, permitindo que Ele conduza, que Ele guarde, que Ele abençoe, que Ele dirija a sua vida, que Ele, enfim, Ele quer nos ajudar. Às vezes, como filho pródigo, nós queremos tomar as próprias rédeas, né? Não, agora é comigo, agora é comigo. Mas não é bom fazer assim. Mas é maravilhoso sabermos que temos esse Pai. Um Pai que nos ama infinitamente. Nos ama infinitamente. E nesse momento, Ele se alegra com a tua volta, com a tua entrega. Quando você entra na sua casa e canta e louva e celebra com Ele estes momentos. E eu pergunto, será que não está na hora de retornarmos para a casa do Pai? Será que não está na hora de voltar para o lugar onde nunca deveríamos ter saído? Deus sabe o que se passa no seu coração, Ele conhece as tuas lutas, Ele conhece as tuas angústias, mas Ele te ama. Ele te ama infinitamente. Ele te ama infinitamente. E nesse momento, Ele quer te abraçar, Ele quer te beijar, Ele quer te receber de volta em sua casa e te dar uma roupa nova, branquinha, limpinha, uma sandália e um anel, porque você é filho dele. E ele quer você em seus braços. A Dominique vai cantar novamente, entrego a ti a minha vida, Senhor. Enquanto ela canta, se é o seu desejo entregar por completo a tua vida a esse Deus, fica de pé, dizendo, Senhor, eu quero entregar a minha vida a ti, aqui
aqui estou, toma minha vida em tuas mãos. Vamos cantar, Dominique?